Bom dia, nono ano. Vamos à nossa correção dos exercícios hoje. Exercícios que foram passados, né? Vamos corrigir hoje. Nós estamos no capítulo 5, consumo energético e ambiente. Não é isso? Então, vamos fazer a nossa correção, tá certo? Página 48. Vamos lá. As fotografias mostram a produção de energias consideradas limpas. 1. Que fontes de energias estão indicadas em cada uma das imagens? Então, nós temos aqui, né, duas fontes de energia, de onde a energia está sendo extraída, tirada, né? E quais são essas fontes que são representadas nas imagens? A primeira imagem, usina piloto de ondas geradoras de energia elétrica, São Gonçalo do Amarante, Ceará. A imagem 2, torre solar cercada por painéis espelhados, Sevilha, Espanha, 2017. Então, nós temos as energias, são ondomotriz, que é a energia das ondas, né? Aí a primeira, e a energia solar, tá? Então, são os dois tipos de energias limpas representadas na imagem. Número 2. Por que essas fontes de energias são consideradas mais limpas? Porque elas representam uma menor ou praticamente nenhuma quantidade de emissão de gases de efeito estufa, tá? Então, elas não emitem gases de efeito estufa, tá certo? Número 3. Discuta com o professor e os colegas os impactos negativos gerados pelo uso dessas fontes de energia. Então, isolamento social, vocês não discutiram comigo e tampouco com os colegas, a não ser pelo celular, pelo WhatsApp, né? Mas vocês devem ter discutido em casa com o irmão, com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com o sobrinho, né? Qualquer pessoa da família que more com você, né? Então, a gente pode colocar que, no caso da energia das ondas, os impactos negativos são o alto custo para a instalação das usinas e os danos ambientais, né? Que, embora sejam pequenos, podem afetar a vida marinha local, tá certo? No que se refere à energia solar, que representa uma série de vantagens, é importante destacar como impactos negativos o alto custo, né? A energia solar ainda é muito cara a sua instalação, tá? A ineficiência do armazenamento de energia e a necessidade de grande extração de minério para a produção dessas placas, tá certo? Também são fatores negativos, tá bom? Página 49. Qual fonte de energia ocupa liderança na matriz energética mundial? A matriz energética mundial nós temos como fonte de energia predominante o petróleo, né? A riqueza de nossa cidade, certo? 2. Qual é a principal fonte para a geração de energia elétrica no mundo? Seria o carvão mineral, tá? E 3. Justifique as diferenças referentes à energia hidráulica, considerando os dois gráficos. Então, os dois gráficos aí em cima, matriz elétrica e matriz energética mundial 2016. Né? Nós temos esses dois gráficos, um representa a matriz energética, o primeiro gráfico, né, em 2016, e o outro a matriz elétrica, tá, em percentual, certo? Nós podemos colocar que nesses dois gráficos a gente verifica uma acentuada diferença entre o uso de energia hidráulica na matriz energética mundial e na matriz elétrica também. Isso se deve ao peso do petróleo, do óleo, né, como fonte primária na matriz energética mundial. E, por outro lado, a presença de rios grandes e volumosos.
em alguns países que investem em tecnologia e aproveitam a água como força motriz para a geração da eletricidade, por exemplo. Tá certo? Então, seria essa a justificativa que vocês poderiam dar para a questão número 3. Podemos passar para a próxima? Então, vamos lá? Próxima página. Página 53. Barragem de Três Gargantas é responsável por seca no maior lago da China. Eu pensei que eu já tivesse corrigido isso com vocês, mas vamos lá, né? Continuando. Bem, então vocês leram aí o texto da Barragem das Três Gargantas e vamos responder, né, essas 3 questões que aí estão. Que impactos a represa de Três Gargantas tem causado no lago Poyang? Então, vocês podem responder que o lago sofreu uma significativa diminuição do espelho d'água, que no passado era de 3.500 km² e em 2012 era de apenas 200 km². Isso afetou a renda dos pescadores. Como houve aí uma diminuição, né? Diminuiu crescente o volume, a diminuição crescente, né, do volume de água desse lago, né? Isso e ainda afeta, né, a vida dos pescadores que tiravam o sustento desse lago. Tá? Além disso, a seca na região foi considerada a maior nos últimos 60 anos. Fez diminuir a quantidade de peixes no lago e impediu que os pássaros migratórios utilizassem o lago para descanso. Tá? Número 2. O que o governo tem feito para minimizar tais impactos? Apesar de reconhecer que a usina está causando diversos problemas, o governo chinês não tem feito nada para solucionar esse problema, né? Conforme informações aí do texto. Tá? Nada fez, então, o governo chinês. Número 3. Você tem conhecimento de situações como essas ou semelhantes no Brasil? Cite exemplos. No Brasil, né, a gente vai ver um monte de exemplos, né, desta forma. A gente tem um exemplo claro aí, clássico, foi a construção da usina de Belo Monte. Algumas comunidades indígenas e ribeirinhas foram prejudicadas em função do represamento do rio nessa região que foi construída a usina de Belo Monte. Tá? Podemos perceber também dentro da cidade de Macaé, né, a própria morte do rio Macaé, né, na região em que foram construídos ali a invasão, né, construído não, foi invadido aqueles terrenos de Malvinas, Botafogo, né, aquela região que passa ali o rio Macaé, né, o rio é altamente poluído porque aquelas comunidades despejam nesse rio, né, os seus dejetos, o seu esgoto, tá? Como também o canal Campos Macaé, que passa aí no aeroporto, né, onde grande parte da população despeja também nesse canal, que é importantíssimo, um canal histórico, né, um canal feito por índios, ou pelos escravos, né, desculpe, feito pelos escravos, para escoar a produção de cana-de-açúcar entre Campos e Macaé. Tá? Esse canal ele também sofre bastante por negligência dos governos, né? E também por conta do descaso, né? Da própria sociedade, da própria comunidade. Tá certo? Então, são exemplos clássicos que nós temos, né, diante dos nossos olhos. Tá? As Malvinas, que prejudica aí o rio Macaé e a própria comunidade do Parque Aeroporto, né, despejando lixos, despejando esgotos diretamente no canal Campos Macaé. Tá? Podemos passar para a próxima página? Então, vamos lá. Página 56 e página 57.
pontos de vista. Bem, segundo Olga Cimbalista, representante da ABEM, quais benefícios estão relacionados ao uso da energia nuclear? Bem, vocês podem dizer que é uma fonte que requer menos espaço físico do que as demais para a produção de enormes quantidades, de energia, devido à densidade energética de seu combustível. Apresenta o menor custo na relação entre sua operação e a quantidade de combustível produzida. É considerada uma fonte limpa, pois não emite resíduos. E é uma tecnologia de ponta com aplicação em vários segmentos da indústria, da agricultura, da preservação de bens culturais e, principalmente, da saúde, em diagnósticos e tratamentos de alta precisão. 2. Segundo Tiago Almeida, representante da Greenpeace, quais os principais riscos envolvidos na produção da energia nuclear? Justificando por meio de fatos que marcam ou marcaram, a forma negativa a história da energia nuclear no mundo. O entrevistado aí alerta para o risco de acidentes, menciona impactos gravíssimos que eles ocasionam na natureza, na economia e na sociedade. Certo? 3. Comparando os diferentes posicionamentos sobre o tema, que divergências são identificadas nas entrevistas sobre a produção de energia nuclear no Brasil? Vocês podem ter percebido que, na visão de Olga Cimbalista, a produção de energia nuclear no Brasil contribuiria para a otimização da matriz energética nacional, em virtude das dificuldades de instalação, caso das usinas hidrelétricas, e das limitações de outras formas de obtenção de energia, como a eólica, a solar e a biomassa, por serem modos de produção intermitentes. Já Tiago Almeida chama a atenção para o grande aumento na temperatura da água na região da usina nuclear de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que teria afetado a vida marinha local. Para ele, no caso de um acidente no qual seja liberada radioatividade, os impactos seriam muito maiores. 4. Diferencio por meio de argumentos extraídos das duas entrevistas a relação entre energia nuclear e sustentabilidade ambiental. Então, para Olga Cimbalista, a produção de energia nuclear vai ao encontro da ideia de sustentabilidade ambiental, pelo fato de não emitir resíduos como gases causadores de chuva ácida e efeito estufa. Metais cancerígenos, partículas poluentes, cinzas, Além disso, a entrevistada argumenta que as usinas nucleares ocupam uma área menor do que os outros modelos existentes para a produção de grandes quantidades de energia. Para Tiago Almeida, não é possível conciliar a produção de energia nuclear com sustentabilidade ambiental, pois as consequências dos acidentes são catastróficas para a natureza e para a população diretamente envolvida. O entrevistado defende que um parque elétrico bem dimensionado poderíamos usar outras formas de energia, como a energia solar ou a energia eólica. Beleza? Vamos para a página 60. Então, página 60. Observe e compare os mapas a seguir. Depois faça o que pede. Então, primeiro mapa, mapa mundi, participação das fontes renováveis na produção total de energia, em percentual, 2016. Mapa 2, mapa mundi, participação das fontes renováveis na produção de eletricidade, em percentual, 2016. Primeira pergunta.
O que cada um dos mapas representa? É só a gente ver, então, o que está no título do mapa, né, para ver o que ele representa. O primeiro mapa representa a participação em porcentagem das fontes renováveis para a produção total de energia no mundo. O segundo mapa representa a participação em porcentagem das fontes renováveis para a produção de eletricidade no mundo. Né? É só ir no título para a gente ver o que eles representam. Número 2. Analise os dados do primeiro mapa e estabeleça uma relação com países industrializados ou de elevado crescimento industrial quanto à participação de fontes renováveis na produção total de energia. Anote suas conclusões e compare-as com os dados dos colegas da turma. Mentira, não vão comparar nada. Eles só vão anotar os dados de vocês, né? E vamos ver se a resposta está coerente ou não. Mas é uma resposta pessoal e vocês devem citar que em países industrializados as fontes renováveis não possuem, em geral, maior participação na produção total de energia, como nos Estados Unidos e na China. Tá certo? Número 3. Cite exemplo dos países em que mais de 80% da eletricidade é produzido por fontes renováveis. São vários países, né? E aí vocês podem colocar, né, como exemplos o Brasil, o Paraguai, a Albânia, a Etiópia, a Islândia, o Nepal, Costa Rica e outros países, tá certo? Página 61. Observe o gráfico abaixo e depois faça o que se pede. Bem, então nós temos o gráfico capacidade instalada de energia eólica por país, 2017. O gráfico apresenta os 10 principais países produtores de energia eólica. Reproduza o quadro a seguir e complete-o com os dados solicitados. Então, nós temos aí os continentes, os países e a produção de energia. Em relação, né, a gente vai tirar esses dados deste gráfico. Tá? Então, vocês podem colocar Ásia, China, Índia e Turquia. Menos 24,40 GW. Aí nós temos na Europa, né, o continente europeu, os países Alemanha, Reino Unido e França. Produção da energia é 13. América do Norte, os Estados Unidos e México. Nós temos 7,47 de produção de energia. América do Sul, nós temos o Brasil, com 2 de produção de energia. Letra B. Qual continente aparece com o maior número de GW instalados? A Ásia, né? A Ásia, se a gente comparar aqui, observar aqui, é o continente que tem um maior número de GW instalados no continente. Tá? Número 2. Atualmente, os biocombustíveis são uma alternativa importante para a produção de emissão de gases de efeito estufa. Elabore um pequeno texto que apresente os principais biocombustíveis e aponte pelo menos 3 impactos socioambientais que podem ser causados pelo uso dessa fonte de energia. Vocês podem colocar que, entre os biocombustíveis, podemos citar biogás, biodiesel, bioetanol,
biometanol, entre outros. Bem, na produção, pode haver a liberação de gases de efeito estufa. Para muitos cientistas, tal liberação pode anular os efeitos positivos da não emissão desses gases quando o biocombustível é queimado nos automóveis. Além disso, há a necessidade de grandes extensões de terra para o plantio da matéria-prima do biocombustível. O resultado é a ampliação da monocultura, que elimina postos de trabalho e diminui a área de produção de alimentos. Por fim, alguns resíduos dessa produção podem contaminar o solo e o lençol freático. Número 3. Analise o gráfico abaixo, que retrata a potência instalada de energia solar em alguns países e na Europa entre 2010 e 2017 e responda às questões. Então, nós temos aqui um gráfico da capacidade instalada de energia solar, né, entre 2010 e 2017. Bem, letra A. Em 2017, qual país liderou o ranking de instalação de usinas de energia solar? Se a gente analisar aqui o gráfico, nós vamos ver que foi a China, né? É só a gente perceber aqui, através das legendas, né, as cores que identificam os países, né? Então, nós temos aqui, ó, a legenda identificando os países que aqui estão correspondidos, tá? Então, a gente percebe, então, né, que o país que liderou o ranking de instalação de usinas de energia solar foi a China. Letra B. Quais conclusões podemos tirar ao analisar a capacidade de instalação de usinas de energia solar da Europa entre 2010 e 2017? Vocês podem dizer que em 2011 e 2012 ocorreram os maiores investimentos nesse tipo de energia na Europa. A partir de 2013, houve uma redução no investimento, com leve acréscimo em 2015. Tá? Isso é analisando o gráfico de vocês aí. Letra C. Registre suas conclusões referentes à comparação entre os Estados Unidos e a China no período retratado no gráfico. Então, vocês podem concluir, né, dentre várias coisas, né, que os investimentos chineses foram maiores do que se investiu nos Estados Unidos, com exceção do ano de 2010. Tá? Então, os investimentos chineses foram maiores do que se investiu nos Estados Unidos, com exceção do ano de 2010. Beleza? Bem, aqui, então, terminamos a nossa correção, né? E quero que desejo a vocês uma boa semana e nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau.